Querida, mal posso esperar pela festa da empresa hoje à noite. Finalmente podemos aparecer juntos em público. Desta vez, não preciso inventar uma desculpa para deixar Jade em casa. Jade Adams leu essas palavras no celular do marido, e seu mundo desabou. Desabando em segundos. 8 anos de casamento, 8 anos acreditando que Clay a protegia das festas da empresa por amor. 8 anos sendo a esposa perfeita, inteligente e dedicada que abandonou sua carreira promissora para apoiar seus sonhos. Mas naquele momento, olhando para a mensagem que ele havia enviado para Ila, sua secretária gêmea de 24 anos, uma única verdade se cristalizou na mente brilhante de Jade. Ela não era a esposa protegida. Ela era a esposa escondida. Clay não tinha vergonha de levá-la para festas. Ele tinha vergonha dela. Enquanto ela assistia da janela de sua cobertura em Londres, vendo a vida continuar normalmente lá embaixo, Jade tomou uma decisão que mudaria tudo. Se Clay quisesse escondê-la, ela se tornaria impossível. Ignorar. Se ele pensou que poderia substituí-la por uma jovem ingênua, ele descobriria que havia subestimado completamente a mulher com quem se casou. A vingança, afinal, é um prato que se come melhor servido frio. E Jade teve toda a paciência do mundo para preparar-o. Festa perfeita. Na próxima festa da empresa, aquela em que Clay finalmente apresentar ela como sua nova parceira, ele receberia a surpresa de sua vida. Porque Jade Adams, a mulher simples que ele tinha tanta vergonha de exibir, estava prestes a transformar-se no maior ou o primeiro tolo que ele já havia enfrentado. O jogo havia começado. Desta vez, Jade ditaria as regras. Inscreva-se em nosso canal para mais histórias como esta. A descoberta. O sol de Londres batia implacavelmente nas janelas de seu apartamento de cobertura em Shoreditch. Mas Jade mal percebeu o calor. Seus olhos escuros, normalmente brilhantes e expressivos, estavam fixos no tela do celular, tremendo em suas mãos delicadas. As mensagens que ela acabará de descobrir no telefone de Clay eram como facadas no coração. Querida, mal posso esperar pela festa da empresa hoje à noite. Nós finalmente podemos aparecer juntos em público. Ila, a secretária do marido, tinha enviado. Eu também, meu amor. Desta vez, não tenho inventar uma desculpa para deixar Jade em casa, respondeu Clay, o homem que ela tinha. Compartilhou os últimos 8 anos de sua vida com Jade. Jade fechou os olhos, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. Quantas vezes Clay disse que as festas da empresa eram apenas negócios, que seriam tediosas para ela, que ele preferia proteger, a livrando do ambiente corporativo hostil. Quantas vezes ela acreditou nele, mesmo se sentindo especial por ter um marido tão atencioso. Agora tudo fazia sentido. As constantes viagens de trabalho, telefonemas sussurrados, o perfume diferente em suas roupas, as noites em que ele chegava tarde demais para qualquer negócio. Reunião. Clay não a estava protegendo. Ele a estava escondendo. A mulher de 29 anos levantou-se lentamente do sofá de couro italiano que eles escolheram juntos em sua lua de mel em Milão. Seus pés descalços tocaram o chão de mármore frio enquanto ela caminhava até a sacada que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Lá embaixo, a vida continuava normalmente. Carros buzinavam, pessoas corriam, vendedores ambulantes. Gritou suas ofertas. Como se o mundo não tivesse acabado para ela, Jade estava. Tudo o que qualquer homem poderia desejar. Formado em Direito pela London School of Economics com especialização em Direito Corporativo pela Universidade de Barcelona. Ela havia desistido de uma carreira promissora para apoiar os sonhos de Clay quando ele decidiu expandir seu negócio de importação. Sua beleza era natural e marcante. Cabelos negros caíam em ondas suaves sobre os ombros. Sua pele clara contrastava perfeitamente com seus olhos amendoados e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Mas mais do que sua aparência, era ela. Inteligência que sempre chamou a atenção das pessoas. Jade possuía uma mente analítica e estratégica que tinha ajudou Clay a construir seu império empresarial,
mesmo que ele nunca tenha reconhecido publicamente sua contribuição. Ela passou por contratos, brechas legais identificadas, expansões de mercado sugeridas, tudo por trás. Nos bastidores. Sempre nos bastidores. Agora olhando para o horizonte de Londres, Jade sentiu uma transformação acontecendo dentro dela. A dor da traição estava se cristalizando em algo diferente. Algo mais poderoso. Não era apenas raiva. Era determinação, uma sede de justiça que fez seu sangue ferver e sua mente trabalhar na velocidade máxima. Ela foi de volta para dentro do apartamento e olhou para cada detalhe ao seu redor. A Frida Kahlo, a pintura que ela havia escolhido, os móveis que ela havia selecionado com carinho, os livros de sua biblioteca pessoal, perfeitamente organizado. Esta era a sua casa, a sua vida, e Clay tinha pisoteado tudo. O telefone dela vibrou. Uma mensagem de sua melhor amiga, Carmen. Jade, querida, viu uma foto em Instagram da festa da empresa do Clay. Você não foi. Ele estava com uma mulher. Jade não precisava ver a foto para saber quem era a mulher. Ila, a loira. Clay, de 24 anos, havia contratado há 6 meses como seu assistente executivo. O mesmo. Que sempre sorria um pouco demais quando Jade visitava o escritório, que fazia questão de demonstrar intimidade com Clay. Assuntos pessoais. Mas desta vez seria diferente. Jade não seria mais a esposa ingênua que ficava em casa enquanto o marido se divertia com a amante. Ela. Descobriram algo que não imaginavam que ela soubesse. A festa anual da Associação Britânica de Importadores estará na próxima semana no Hotel Savoy. O evento mais importante da carreira de Clay. Calendário onde ele esperava fechar negócios de milhões de libras com investidores internacionais. Um sorriso lento e calculado se espalhou pelos lábios de Jade. Ela conhecia cada detalhe o negócio de Clay, cada cliente, cada fornecedor, cada movimento financeiro. Depois, todos, quem eles achavam que organizava todos os documentos, preparava as apresentações e revisava-os. Contratos. Ela foi a verdadeira responsável pelo sucesso da Clay Imports. Naquela noite, enquanto Clay trabalhou até tarde, código para estar com Willa, Jade se trancou em seu quarto pessoal. Escritório. As paredes estavam decoradas com seus diplomas e certificações. Conquistas que ela havia deixado de lado para sustentar o marido. Agora elas seriam suas armas. Ela abriu seu laptop e começou a trabalhar. Primeiro, ela precisava entender exatamente qual seria a estratégia de Clay na festa. Ela acessou discretamente o e-mail corporativo dele, uma senha que ela tinha conhecido há anos, e começou a mapear cada reunião, cada apresentação, cada pessoa importante que estaria presente. Então ela começou sua própria investigação. Ela ligou para antigos contatos da faculdade, colegas dos tempos de estágio em escritórios de advocacia, fornecedores que conhecia da época. Primeiros anos de seu casamento. Jade estava construindo sua própria rede, preparando o terreno para o que estava por vir. As horas passavam despercebidas enquanto ela trabalhava. Quando a noite da festa chegasse, o mundo de Clay desmoronaria, e Jade estaria lá para ver cada segundo de sua humilhação. O primeiro movimento do jogo havia começado, e ela já tinha vários movimentos de vantagem. O que você faria se descobriu uma traição como essa? Enfrente-o imediatamente ou planeje sua vingança. Deixe sua opinião no comentários abaixo. O plano. Uma semana se passou desde a descoberta devastadora. E Jade havia se transformado completamente. Por fora, ela mantinha a mesma rotina de sempre. Ela acordou cedo, preparou o café e viu Clay sair com um beijo na bochecha. Mas lá dentro, uma máquina de guerra operava a todo vapor. Naquela manhã de terça-feira, enquanto Clay estava no chuveiro cantarolando uma música, provavelmente pensando em Ila, Jade estava em seu escritório particular finalizando os últimos detalhes de seu plano. Ela passou noites inteiras estudando o marido. Cada movimento, cada padrão de comportamento e cada fraqueza que ela pudesse explorar. Seu primeiro movimento foi brilhante em sua simplicidade. Jade procurou Ellen.
Vasquez, o mais renomado organizador de eventos corporativos de Londres. Ellen era conhecida por seus contatos impecáveis. Discrição absoluta. Exatamente o que Jade precisava. Senhora Adams, Ellen havia dito. Durante o encontro em um café discreto em Notting Hill. Eu entendo perfeitamente a sua situação. Muitas mulheres vão. Pelo que você está passando, e sim, eu posso te ajudar. O plano era elegante. Ellen daria a Jade um VIP. Convite para a festa da Associação Britânica de Importadores, não como esposa de Clay, mas como representante de um grupo fictício de investidores europeus interessados no mercado latino-americano. A identidade seria construída com perfeição. Documentos, algo que Ellen já havia feito para outros clientes em situações semelhantes. Mas Jade não parava. Ali, ela havia descoberto algo que tornava tudo ainda mais delicioso. Ricardo Mendoza, maior rival de Clay no setor de importação, estaria no festa. Ricardo era um homem de 55 anos, elegante e extremamente bem-sucedido, que sempre demonstrou um interesse discreto por Jade nos poucos eventos sociais em que participaram juntos no passado. Ao longo nos últimos dias, Jade encontrou Ricardo casualmente em alguns locais estratégicos da cidade. Primeiro em Starbucks, onde ela se esqueceu de trazer dinheiro, e ele gentilmente pagou por ela. Café. Depois, na Tate Modern, onde tiveram uma conversa fascinante sobre a exposição de artistas contemporâneos. Ricardo era inteligente, culto e claramente atraído por ela. Você tem uma perspectiva única sobre arte. Jade, ele comentou enquanto observava uma obra de Gabriela Rosco. É uma pena que Clay não compartilhe seus interesses culturais. As palavras de Ricardo plantaram uma semente. Ele conhecia Clay bem o suficiente para saber que o marido de Jade não valorizava sua inteligência e sofisticação. E agora essa informação seria crucial para os próximos passos do plano. Naquela tarde, Jade recebeu a ligação. Ela estava esperando. Era Carmen, sua melhor amiga, que trabalhava como assistente social. Jornalista de uma das revistas mais importantes de Londres. Jade, eu consegui. Informações que você pediu, disse Carmen em voz baixa. Lila Herrera, 24 anos. De idade, formada em administração pela Universidade de Londres. Ela trabalha na empresa do Clay há 6 meses, sim. Ela estará na festa como sua convidada oficial. Oficial, Jade repetiu, sentindo uma pontada de dor que rapidamente se transformou em combustível para sua determinação. Sim, querida. Pelo que descobri, Clay a registrou como sua parceira de negócios para o evento. Aparentemente, ele está planejando apresentá-la aos investidores internacionais. O sangue de Jade ferveu. Clay não estava apenas atraindo engrenagem. Ele a estava substituindo publicamente, apresentando Willa como se ela fosse uma parte fundamental do seu negócio quando quem realmente construiu tudo com ele foi Jade. Mas essa informação só reforçou sua determinação. Se Clay quisesse jogar assim, jogaria melhor. Naquela noite, depois que Clay saiu para uma de suas reuniões tardias, Jade colocou a segunda fase de seu plano em ação. Ela ligou para Miguel Santos, um dos advogados corporativos mais respeitados de Londres. Miguel tinha sido seu professora na universidade e manteve contato ao longo dos anos. Jade, que surpreso ouvir sua voz, disse Miguel genuinamente feliz. Como estão as coisas? Eu ainda me arrependo de ter abandonado a faculdade de Direito. Você era uma das mentes mais brilhantes da turma. Miguel, preciso da sua ajuda com uma coisa. Delicado, respondeu Jade. Você poderia me encontrar amanhã? É sobre um assunto de negócios bastante complexo. A reunião foi agendado para o dia seguinte no elegante escritório de Miguel no West End. Quando Jade chegou, vestindo um terno preto impecável que acentuava sua figura elegante e autoridade natural, Miguel não conseguiu esconder sua admiração. Você está radiante, Jade. O que posso fazer por você? Jade explicou sua situação com frieza de uma negociadora experiente. Ela não mencionou a traição. Seria irrelevante para os aspectos legais.
Em vez disso, ela se concentrou nos fatos. Ela queria entender sua direitos como cônjuge em relação aos negócios da família, especialmente considerando sua contribuição não reconhecida para o crescimento da empresa. Interessante, murmurou Miguel enquanto tomava notas. Você tem documentação dessas contribuições? Jade sorriu. Por 8 anos, ela manteve meticulosamente cópias de todos os contratos que havia revisado, de todas as análises de mercado que havia preparado, todas as estratégias que ela havia desenvolvido. Clay nunca tinha ouvido falar dessa organização. Ele presumiu que ela só ajudou um pouquinho e depois esqueceu de tudo. Tenho tudo documentado, Miguel. Cada e-mail, cada arquivo, cada contribuição. Clay nunca imaginou que eu guardaria um histórico tão detalhado. Registros. Os olhos de Miguel brilharam com interesse profissional. Jade, este é ouro puro. Com esta documentação, podemos comprovar uma substancial propriedade intelectual. Contribuição para o negócio. Se algo acontecesse com seu casamento, algo poderia estar prestes a acontecer. Jade interrompeu suavemente. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Clay estava em um restaurante intimista com Willa, planejando como apresentá-la na festa da semana seguinte. Eles não tinham ideia que cada movimento deles estava sendo cuidadosamente observado e catalogado por Jade. Querida, você vai ver como vai ser maravilhoso, sussurrou Willa, brincando com seus cabelos loiros. Finalmente podemos ser uma verdadeira casal em público. Sim, meu amor, respondeu Clay, segurando a mão dela sobre o mesa. Depois da festa, vou falar com a Jade sobre o divórcio. Não aguento mais viver essa mentira. Se soubessem que Jade já havia descoberto tudo e estava orquestrando sua destruição pública, eles poderiam não ter. Clay pareceu surpreso. Fazia meses que Jade não mencionava nenhum compromisso profissional. Sim, eu estou pensando em voltar a trabalhar. Talvez seja a hora de retomar minha carreira. Clay quase engasgou com o café. A ideia de Jade retornar ao mercado de trabalho claramente o incomodava. Uma esposa independente seria ser um obstáculo para seus planos com Willa. Mas, querida, não há necessidade. Eu aceito cuidar de tudo. Você sabe disso. Eu sei, amor, Jade respondeu, beijando seu testa. Mas uma mulher precisa se sentir útil, não acha? Depois que Clay foi embora para o trabalho, Jade se permitiu um momento de satisfação. Em poucos dias, a festa mais importante da carreira do marido, ela emergiria como o furacão que ele nunca viu chegando. A vingança estava tomando forma e seria mais doce do que ela jamais imaginou. Você acha que Clay e Willa merecem o que está por vir acontecer com eles? A gala. Faltavam apenas 3 dias para a festa da Associação Britânica de Importadores, e Jade estava finalizando os últimos detalhes de sua transformação. Ela passou a manhã em um dos os salões mais exclusivos de Londres, onde uma equipe de profissionais trabalhou para aprimorar sua beleza natural ao nível de tirar o fôlego. Seus cabelos escuros agora caíam em ondas perfeitas, que emoldurava seu rosto de forma cinematográfica. A maquiagem aplicada por um artista que trabalhou com celebridades destacou seus olhos amendoados de uma forma que era ao mesmo tempo elegante e hipnótica. Suas unhas, pintadas em um tom de vermelho, que simbolizava o poder, completou a transformação, mas a verdadeira mudança não era físico, era interno. Jade havia recuperado a confiança que tinha abandonado durante os anos de seu casamento. Agora, quando ela se olhava no espelho, ela via o brilhante mulher determinada que ela era antes de encontrar Clay novamente. Sua primeira parada depois do salão foi na casa de Paloma Herrera Boutique, um dos designers mais renomados do México. Jade tinha agendado um encontro privado, reunião para escolher o vestido que usaria na festa, uma peça que precisasse comunicar poder, elegância e mensagem muito clara de que ela não era mais a esposa submissa que todos conheciam. Senhora Adams, Paloma a cumprimentou com um sorriso genuíno. É um prazer vê-lo novamente. Ouvi dizer que você estava procurando algo especial.
Muito especial. Jade confirmou. Preciso de um vestido que faça uma entrada inesquecível. Paloma, que vestiu primeiras damas e estrelas internacionais, compreenderam imediatamente a missão. Eu tenho exatamente o que você precisa. O vestido era uma obra-prima. Um modelo exclusivo em seda italiana verde esmeralda que contrastava perfeitamente com a pele de Jade. O corte era impecável, elegante o suficiente para o ambiente corporativo, mas com um toque de sensualidade que garantiria que todos os olhares se voltassem para ela. A peça custou o equivalente ao salário mensal de 3 funcionários. Mas Jay não hesitou. Afinal, ela havia ajudado construir a fortuna que agora usaria para sua vingança. É perfeito, ela murmurou, observando ela mesma no espelho. Absolutamente perfeita. Enquanto isso, a alguns quarteirões de distância, Clay estava em seu escritório tentando se concentrar no trabalho, mas sua mente estava completamente ocupada com pensamentos de Hila. Ele passou a manhã no WhatsApp com ela, planejando cada detalhe de como se apresentariam. A festa. Querida, comprei um vestido rosa claro para a festa. Hila havia escrito. Você acha que fica bem em mim? Você fica linda em qualquer cor. Meu amor, respondeu Clay. Mal posso esperar para apresentá-la a todos como minha parceira. O que Clay não sabia era que Jade tinha acesso a todas essas conversas. Nos últimos dias, ela instalou discretamente um software de monitoramento no telefone dele, uma habilidade que ela desenvolveu durante seus estudos de direito digital. Cada mensagem, cada plano, cada movimento que eles feito era conhecido por ela antes mesmo de acontecer. Naquela tarde, Jade teve seu último encontro com Ellen Vasquez para finalizar os detalhes de sua identidade falsa para a festa. Ellen criou um personagem perfeito. Jade seria apresentada como Jade Montenegro, uma representante de um consórcio de investidores europeus interessados em expandir negócios na América Latina. Todos os documentos estão prontos, explicou Ellen, entregando-lhe uma pasta elegante. Seu cartão de visita, credenciais da empresa fictícia, até mesmo um site profissional que criamos. Você será uma das pessoas mais importantes da festa e dos contatos que você mencionou. Ah, sim. Ricardo Mendoza tem. Já confirmou sua presença, e discretamente deixei escapar que uma investidora muito interessante estaria lá. Ele demonstrou curiosidade imediata. Também falei com alguns economistas, jornalistas. Eles estarão lá para cobrir os principais negócios, mas estão sempre interessados em rostos novos e bonitos. Jade sorriu. Tudo estava caindo perfeitamente no lugar. Naquela noite, durante o jantar, Jade observou Clay atentamente. Ele estava visivelmente nervoso, verificando constantemente o telefone e parecendo distante. Claramente, a proximidade da festa e a perspectiva de finalmente tornar público seu relacionamento com Willa o fizeram ansiosa. Você parece preocupada, querida, Jade comentou casualmente, delicadamente, cortando o salmão no prato. Ah, é só trabalho. Você sabe como são essas festas corporativas. Muito estresse, muitos negócios importantes, imagino. Então, você vai sozinho. Por um breve momento, Clay hesitou. Jade podia ver o conflito interno refletido em seus olhos. Parte dele queria dizer a verdade, para se livrar da mentira. Mas outra parte ainda não. Tenha coragem. Sim, é sozinho. Sabe, você não gosta dessas coisas. Verdade. Jade concordou, tomando um gole de vinho. Mas às vezes me pergunto se não deveria forçar participar mais da sua vida profissional. Afinal, somos uma equipe, não é? A ironia na voz dela passou completamente despercebido por Clay, que estava ocupado demais respondendo a uma mensagem de Hila por baixo da mesa. Mais tarde naquela noite, depois que Clay adormeceu, Jade se trancou em seu escritório para fazer as verificações finais de seu plano. Ela havia criado um cronograma detalhado de como tudo aconteceria na festa. 19h30. Chegada de Clay e Hila ao evento. Chegada de Orun e Jade como Jade Montenegro.
20h15 Primeiro contato estratégico com Ricardo Mendoza. 20h30 Aproximação gradual ao meio empresarial onde Clay seria 900 RP O momento da revelação. Cada minuto foi planejado com precisão militar. Jade sabia exatamente onde Clay estaria em cada momento, com quem ele falaria e o que negócios que ele tentaria fechar. Afinal, ela havia organizado a agenda dele durante anos. O telefone da Jade vibrou. Era uma mensagem da Carmen. Querida, consegui mais informações. A Ila está contando a todos os amigos que vai estrear como namorada oficial do Clay na festa. Ela até postou uma foto nos stories do Instagram experimentando vestidos com a legenda Noite especial chegando. Jade suspirou. A ingenuidade de Leila. Curta este vídeo. Se você estiver do lado de Jade. O confronto. O salão de eventos do Hotel Savoy tinha nunca sediou um evento tão importante quanto a festa anual da British Importers Association. O salão principal estava decorado com flores exóticas, lustres de cristal xadrez e uma vista panorâmica do cidade de tirar o fôlego. Os convidados mais influentes da Grã-Bretanha. Setor empresarial circulou entre taças de champanhe francês e canipase. Preparado pelo chefe executivo do hotel exatamente às 19h30, Clay chegou ao evento com Willa em seu braço. Ela estava deslumbrante em um vestido rosa claro que realçava sua juventude, seus cabelos loiros caindo em ondas suaves sobre seus ombros. Clay, impecável em seu smoking preto, sorriu com a confiança de um homem que poderia finalmente exibir publicamente sua conquista. Você está nervosa, meu amor? Ele sussurrou no ouvido de Leila enquanto entregavam os convites na recepção. Um pouco, ela admitiu, apertando o braço dele. Braço, mas estou feliz. Finalmente posso estar ao seu lado como sua verdadeira mulher. Clay sorriu e beijou delicadamente sua mão. Hoje é nosso primeiro dia oficial como casal, o primeiro de muitos. Eles foram recebidos com entusiasmo pelos demais empresários. Clay apresentou Ila como seu novo parceiro de negócios e consultor estratégico. Títulos que fizeram o jovem mulher sorria com orgulho. Ela não percebeu os olhares curiosos e ligeiramente maliciosos de alguns deles. As esposas presentes. Mulheres experientes que reconheceram imediatamente a dinâmica de a situação. Enquanto isso, a 20 metros de distância, Jade dava os retoques finais em seu preparação. Ela se olhou no espelho de corpo inteiro do armário e mal reconheceu a mulher que o encarava de volta. O vestido verde esmeralda de Paloma Herrera tinha transformou-a em uma deusa moderna, elegante, poderosa e absolutamente deslumbrante. Seu cabelo estava preso em um coque baixo sofisticado com alguns fios estrategicamente soltos emoldurando seu rosto. A maquiagem estava impecável. Ela, olhos realçados com um delineado gatinho perfeito. Os lábios em tom nude que realçava a beleza natural de sua boca. Suas joias eram discretas, mas brincos de diamante extremamente caros que foram um presente de Clay em seu terceiro casamento. Aniversário e um colar de pérolas que pertencera à sua avó. Perfeito, murmurou para si mesma, ajustando o vestido uma última vez. É hora de mostrar a eles quem eu realmente sou. 19h45. Jade entrou na parte de trás do Mercedes-Benz que Ellen havia alugado para a ocasião. O motorista, discretamente instruído sobre a importância da pontualidade, navegou pela cidade de Londres. Ruas com a precisão de um piloto profissional. Durante o passeio, Jade revisou mentalmente cada detalhe de seu plano. Ela sabia exatamente onde Clay estaria às 20h15. No bar principal. Conversando com representantes da empresa japonesa Tanaka Industries, um negócio que ele vinha tentando fechar há meses. Ela também sabia que Ila provavelmente estaria ao seu lado, sorrindo e concordando ocasionalmente, claramente fora de seu elemento nas discussões técnicas sobre logística internacional e regulamentos alfandegários. Às 20h10, o Mercedes parou em frente ao Savoy. Jade respirou fundo, endireitou a postura e saiu do carro com
A graça de uma rainha. O porteiro, impressionado com sua elegância, praticamente tropeçou ao abrir a porta para ela. Boa noite, senhora, gaguejou. Bem-vinda ao Savoy. Obrigado, Jade, respondeu com um sorriso gentil e poderoso. Ela entrou no hotel e se dirigiu ao elevador que a levaria para o salão de festas. No espelho do elevador, ela fez um último ajuste no batom e permitiu ela mesma um sorriso de antecipação. Em poucos minutos, o mais importante, o show da sua vida começaria. As portas do elevador se abriram na pista de festa e Jade fez sua entrada. O efeito foi imediato. A conversa parou no meio da frase. As cabeças se viraram. As pessoas sussurravam, questionando quem era a mulher deslumbrante que tinha acabado de chegar. Ellen, estrategicamente posicionada perto da entrada, aproximou-se imediatamente. Jade, Montenegro, disse ela alto o suficiente para que as pessoas próximas ouvissem. Que prazer. Para te ver. Como está o voo de Barcelona? Excelente, obrigada, respondeu Jade em inglês perfeito, mas com um leve sotaque que Ellen havia sugerido para tornar a identidade mais convincente. Estou muito animada para conhecer os britânicos. Empresários. Ouvi coisas maravilhosas sobre o mercado local. Enquanto isso, do outro lado do corredor, Clay estava, exatamente onde Jade havia previsto, conversando animadamente com o Tanaka. Executivos da indústria. Ila estava ao seu lado, sorrindo e acenando ocasionalmente. Claramente fora de seu elemento nas discussões técnicas sobre logística internacional e alfândega. Regulamentos. O Sr. Hiroshi Tanaka, diretor regional, estava dizendo que estamos. Fiquei impressionado com a sua proposta, mas precisamos de garantias sobre a capacidade da sua empresa de lidar com volumes maiores. Com certeza, senhor. Tanaka Clay respondeu com confiança. Nossa infraestrutura foi recentemente expandido e temos parcerias estratégicas que nos permitem. Ele parou no meio da frase. Seus olhos estavam. Captou o movimento do outro lado do corredor. Uma mulher de vestido verde que estava chamando a atenção de todos. Ao redor dela, havia algo familiar nela, algo que fazia seu coração bater mais rápido de uma forma que ele não conseguia explicar. Com licença um instante, murmurou ele, entregando seu cartão a Tanaka. Lila, continue a conversa. Já volto. Ila, confusa, mas obediente, tentou manter um sorriso enquanto Clay se afastava, claramente distraído por algo ou alguém. Do outro lado do corredor, Jade foi apresentada a Ricardo Mendoza, exatamente como planejado. Empresário, elegante em seu smoking impecável, não conseguia esconder sua admiração por um misterioso investidor europeu. Senhorita Montenegro, disse Ricardo, delicadamente, beijando sua mão. É um prazer conhecê-la. Ele me disse que você representa uma consórcio interessado em expandir para a América Latina. Isso mesmo, senhor Mendoza. Estamos sempre procurando parcerias com empreendedores visionários, Jade respondeu, com os olhos brilhando com uma inteligência que Ricardo fascinado. Ouvi falar muito bem da sua empresa. Talvez possamos conversar sobre colaboração. Oportunidades. Seria uma hoja. Permitam-me apresentar-lhes alguns colegas do setor. Como Ricardo guiou-a pelo corredor, Jade manteve parte de sua atenção focada em Clay. Ela podia vê-lo se aproximando lentamente, claramente intrigado com sua presença. O plano estava funcionando perfeitamente. Ricardo, ela disse suavemente. Não é Clay Majidi. Clay Imports ali. Já ouvi falar muito da empresa dele. Sim. Clay é um competidor, Ricardo respondeu com um sorriso levemente irônico. Um competente empresário, devo admitir, embora seus métodos às vezes sejam questionáveis. Como? Então, bem, descobrimos recentemente que ele tem usado informações privilegiadas obtidas através de, digamos, fontes não convencionais. Nada ilegal, claro, mas eticamente duvidoso. Jade fingiu surpresa. Embora soubesse exatamente a que Ricardo se referia, era uma das estratégias que ela mesma tinha desenvolvido para Clay anos atrás,
usando contatos pessoais para obter informações sobre as propostas antes de se tornarem públicas. Na época, parecia inteligente. Agora, seria ser mais uma arma em seu arsenal. Naquele, Ricardo observava a interação com interesse crescente. Vocês se conhecem? Ela. Clay gaguejou completamente perplexo. Desculpe, ela se parece muito com alguém que eu conheço. Jade sorriu com um olhar calculado. Legal. Nossa, que interessante. Você deve ser o Clay Martin da Clay Imports. Ouvi falar muito da sua empresa. O Ricardo aqui estava me contando sobre os métodos inovadores que você usa. A palavra inovador carregava um tom que fez Clay estremecer. Havia algo naqueles olhos, nos olhos da esposa, que o avisaram que algo estava terrivelmente errado. Jade, o que você está fazendo aqui? Ele sussurrou baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Sinto muito, senhor Martin, mas você continua me confundindo com alguém. Talvez devêssemos nos concentrar em negócios. Ouvi dizer que você estava tentando fechar um contrato com a Tanaka Industries. O sangue de Clay gelou. Como ela sabia do acordo com os japoneses? Era informações confidenciais que ele havia compartilhado apenas com uma pessoa. Seus olhos voltaram para Ila, que ainda estava do outro lado do corredor, tentando manter uma conversa com os executivos japoneses. De repente, tudo começou a fazer sentido. Jade sabia. De alguma forma, sua esposa tinha descobriu tudo. Ricardo, Jade continuou, sua voz suave como seda, mas afiado como uma lâmina. Você mencionou algo sobre métodos questionáveis. Você poderia explicar melhor? Como investidor, preciso entender completamente a ética, padrões das empresas com as quais consideramos fazer negócios. Ricardo, encantado com a oportunidade de irritar seu concorrente na frente de um potencial investidor, sorriu. Bem, existem rumores de que a Clay Imports obtém informações sobre licitações por meio de, digamos, relacionamentos íntimos com funcionários de empresas públicas. Jade demonstrou choque. Relacionamentos íntimos? Que tipo de relacionamento? O tipo que pode comprometer a imparcialidade de certas decisões empresariais. Ricardo respondeu, olhando diretamente para Clay. Clay estava ficando pálido. Ele não sabia onde Ricardo tinha conseguido essa informação, mas estava perigosamente perto da verdade. E pior, ele estava sendo exposto na frente de sua própria esposa, que, por alguma razão diabólica, estava fingindo ser uma investidora estrangeira. Naquele momento, Leila aproximou-se, claramente confuso com o longo desaparecimento de Clay. Querida, os japoneses estão perguntando onde você está. Eles querem finalizar os detalhes do contrato. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ila tinha acabado de chamar Clay de gata na frente de Ricardo Mendoza e do investidor misterioso. Pior ainda, ela não tinha percebido que o investidor era, na verdade, a esposa do seu amante. Ricardo levantou uma sobrancelha, entendendo claramente a situação. Jade manteve uma expressão de leve confusão, como se não compreendesse totalmente a dinâmica pessoal que estava enfrentando. Testemunhando, sua secretária, Jade, perguntou a Clay inocentemente. Ela. Clay estava completamente perdido. Como explicar ela sem expor o caso? Como manter a fachada profissional quando sua vida pessoal estava implodindo em público? Na verdade, Ila disse com uma ingenuidade. Confiança que fez Jade sentir uma mistura de pena e irritação. Sou sócio do Clay também. Bem, somos um casal. Bem, as palavras ecoaram pelo grupo como uma bomba. Ricardo não conseguiu esconder um sorriso satisfeito. Ele finalmente tinha provas concretas de que Clay estava usando relacionamentos pessoais para impulsionar seus negócios. E Jade sorriu. Não era um sorriso gentil ou compreensivo. Era o sorriso de um predador que finalmente encurralou sua presa. Que interessante, ela disse, voz mantendo seu tom suave, mas carregando uma frieza que fez Clay estremecer. E sua esposa, ela sabe sobre essa parceria.
Comente o que você achou do resultado final. O resultado final. Triunfo. Os 5 segundos de silêncio que se seguiram à pergunta de Jade pareceram uma eternidade. Clay estava congelado, suas mãos tremendo levemente enquanto ele processava a magnitude do que estava acontecendo. Hila, ainda sem saber a verdadeira identidade do investidor, sorriu com a ingenuidade de alguém que acreditava ter finalmente conquistado seu lugar ao sol, sua esposa. Hila riu, um som cristalino que cortou o ar como um sino fúnebre. Oh, senhorita Montenegro, essa é uma história complicada. Clay está em processo de separando-se de sua esposa. Ela é uma mulher muito simples. Ela não entende nada sobre negócios, sabe? Ela fica em casa, não tem ambições. Ela não é, como nós, mulheres modernas e independentes. Cada palavra de Hila era como uma facada. O coração de Clay, que assistiu com horror enquanto sua amante destruía qualquer chance de sair dessa situação com dignidade. Ricardo assistia a tudo com o interesse de quem assistia ao colapso do seu maior competidora e Jade. Jade manteve seu sorriso gélido, preparando-se para o golpe final. Que perspectiva interessante, Jade disse suavemente. E diga-me, senhorita, eu estou. Desculpe, não entendi seu nome. Leila Herrera, a jovem respondeu com orgulho. Eu me formei em administração pela Universidade de Londres e tenho trabalhando como consultora estratégica para a Clay Imports por alguns meses. Consultora estratégica, Jade repetiu, saboreando cada palavra. Que responsabilidades impressionantes para alguém tão jovem. Diga-me, que tipo de estratégias que você desenvolveu para a empresa? Hila corou, claramente insegura de como para responder. Seu papel na empresa era basicamente decorativo. Ela organizava a agenda de Clay, atendia ligações e ocasionalmente digitava relatórios que outras pessoas preparavam. Bem, eu ajudo. Com a organização geral das operações, organização geral, Jade murmurou, fingindo estar mentalmente. Notas. E as análises de mercado, os estudos de viabilidade, as análises internacionais, negociações de contrato. O silêncio de Leila foi mais eloquente que qualquer resposta. Ricardo começou a rir discretamente, finalmente entendendo que estava assistindo a um massacre em câmera lenta. Sabe, Jade continuou, sua voz ganhando um tom perigoso. É interessante como empresas familiares funcionam. Muitas vezes, o verdadeiro estrategista por trás do sucesso é alguém que trabalha nos bastidores sem reconhecimento público. Clay fechou os olhos, sabendo exatamente onde ela estava indo. Por exemplo, Jade continuou, discretamente, tirando alguns documentos da bolsa. Eu estava revisando alguns materiais sobre importação de argila antes da nossa possível parceria. E descobri algo fascinante. A maioria das estratégias de expansão da empresa, o mercado mais inovador, análises, e até mesmo os contratos mais lucrativos, todos parecem ter sido desenvolvido por alguém com formação jurídica avançada, alguém com especialização em direito comercial internacional. Ricardo se inclinou para frente, intrigado. Clay tentou interromper, mas Jade continuou implacavelmente. Mas aqui está a parte interessante. Oficialmente, a Clay Imports nunca contratou um advogado corporativo em tempo integral. Então, quem desenvolveu esses brilhantes estratégias? Ela fez uma pausa teatral, deixando a questão pairar no ar. A menos que, ela continuou, com um sorriso diabólico brincando em seus lábios. O verdadeiro. Uma especialização em direito empresarial pela Universidade de Barcelona. Uma mulher que abandonou uma carreira promissora para apoiar os sonhos do marido. Uma mulher que passou 8 anos desenvolvendo cada estratégia, revisando cada contrato e analisando cada oportunidade de mercado que transformou as importações de argila de um pequeno negócio familiar em um império de importação. O silêncio ao redor deles era absoluto. As pessoas se aproximaram, atraídas pela tensão palpável da situação. Clay estava pálido como um fantasma, finalmente, compreendendo a magnitude do que sua esposa havia descoberto e preparado.
Mas você sabe o que é mais interessante? Jade continuou, agora se dirigindo diretamente a Ila, que estava começando a parecer desconfortável. É que essa mulher simples que não entende de negócios é na verdade a verdadeira arquiteta do sucesso que agora você reivindica como seu. Ila olhou nervosamente para Clay, buscando apoio, mas ele estava petrificado. Finalmente, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente da jovem senhorita Montenegro. Clay finalmente conseguiu sussurrar. Podemos conversar em particular. Desculpe, Sr. Martin, mas não acredito que tenhamos nada a dizer. Discutir em particular. Como um potencial investidor, todas as minhas perguntas devem ser feitas de forma transparente. Naquele momento, Ellen aproximou-se do grupo, seguido por dois homens elegantes que Jade reconheceu de seus preparativos. Jornalistas do The Economist, o mais importante jornal de Londres. Publicação de negócios. Jade, Ellen disse alto o suficiente para todos ouvirem. Eu gostaria de apresentar o Sr. Thomas Restrepo e o Sr. Carlos Veiga, da The Economist. Eles estão fazendo uma apresentação especial. Relatório sobre investidores internacionais no Reino Unido. Os jornalistas cumprimentaram Jade respeitosamente, claramente impressionados com sua presença e articulação. Senhorita Montenegro, é um prazer conhecê-la. Poderíamos lhe fazer algumas perguntas sobre seus planos de investimento no país. Claro, Jade respondeu graciosamente. Mas eu estava apenas discutindo algumas questões éticas. Preocupações sobre certas empresas locais com o Sr. Mendoza. Preocupações éticas? Thomas Restrepo perguntou imediatamente interessado. Como investigador, jornalista, ele tinha um faro apurado para escândalos. Ricardo, saboreando a oportunidade de expor seu concorrente, não perdeu tempo. Estávamos discutindo práticas questionáveis de algumas empresas no setor, o uso de informações privilegiadas, relacionamentos pessoais inadequados para obter ganhos competitivos. Vantagens. E Jade acrescentou sua voz, cortando o ar como uma espada. Apropriação indevida de recursos intelectuais. Propriedade. As palavras caíram como uma bomba. Clay finalmente entendeu que não havia fuga. Sua esposa não tinha acabado de descobrir o caso. Ela havia preparado seu destruição completa e pública. Propriedade intelectual? Carlos Veiga perguntou. Sua antena jornalística totalmente ativa. Sim, respondeu Jade, tomando mais documentos da bolsa dela. Tenho provas aqui de que certas empresas têm sistematicamente apropriou-se do trabalho intelectual de colaboradores não reconhecidos, especificamente cônjuges, que contribuíram significativamente para o desenvolvimento de estratégias empresariais sem receber o devido crédito ou compensação. Ela entregou os documentos aos jornalistas. São contratos, mercado, análises e estratégias de expansão, todas desenvolvidas por uma fonte não creditada, mas que foram apresentados publicamente como trabalho original pela direção da empresa. Clay tentou intervir. Esses documentos são privados. Você não pode, na verdade, Jade o interrompeu. Sua Jade. A máscara de Montenegro finalmente caiu. Eu posso porque todos esses documentos foram desenvolvidos por mim, Jade Adams, sua esposa. A mulher que você acabou de permitir que sua amante chamasse de simples e sem ambição. O impacto da revelação foi sísmico. Ila ficou branca como papel. Finalmente, entendendo que ela havia passado os últimos minutos insultando a esposa do homem que amava. Uma esposa que agora revelou-se muito mais formidável do que jamais imaginou. Os jornalistas começaram a tirar foto, se fazer anotações freneticamente. Ricardo riu abertamente, encantado com o espetáculo. E Clay desabou em uma cadeira próxima, finalmente entendendo que havia perdido tudo. Senhores da imprensa, continuou Jade, agora falando com a autoridade de um executivo experiente. Tenho uma proposta. Que tal uma entrevista exclusiva sobre propriedade intelectual feminina no mundo dos negócios? Mundo. Eu tenho uma história fascinante sobre como mulheres talentosas são sistematicamente apagados dos sucessos que ajudaram a construir.
Isso seria fantástico. Thomas. Restreio respondeu imediatamente. Podemos agendar para amanhã? Perfeito. E eu? Presumo que você também gostaria de investigar as práticas éticas de importação de argila. Tenho amplo conhecimento. Documentação sobre métodos questionáveis de obtenção de contratos. Enquanto os jornalistas marcavam compromissos e Ricardo ofereceu informações adicionais sobre as práticas duvidosas de seu concorrente, Ila finalmente encontrou coragem para falar. Você é realmente a esposa dele? Jade se virou para ela com um olhar que uma mistura de pena e desprezo. Eu sou. Ou melhor, eu era. Porque depois desta noite, eu acredito que nosso casamento definitivamente chegou ao fim. Eu não sabia que você era inteligente, capaz, poderosa. Não, querida. Você acreditou na versão que Clay apresentou de mim. A esposa simples que fica em casa sem fazer nada. Você já se perguntou como um homem medíocre como Clay conseguiu construir um império empresarial sozinho? Ila não conseguiu responder. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto quando a magnitude de sua ingenuidade se tornou clara. Jade se virou para Clay, que permaneceu em silêncio, destruído. Quanto a você, meu querido ex-marido, espero. Você gostou da sua última festa como dono da Clay Imports, porque a partir de amanhã, quando meus advogados entrarem com o processo divórcio, você descobrirá exatamente qual a porcentagem da empresa legalmente pertence a mim. Ela fez uma pausa, permitindo que as palavras afundassem. Veja, por 8 anos, eu documentei meticulosamente cada contribuição que fiz para a empresa, cada estratégia, cada análise, cada contrato. E de acordo, por lei, os cônjuges têm direito à compensação pelas contribuições intelectuais às empresas familiares. O rosto de Clay perdeu toda a cor restante. A propósito, Jade continuou com um sorriso. Isso foi puro veneno. Ricardo, acho que discutimos uma possível parceria entre sua empresa e meu futuro empreendimento independente. Seria uma honra, Jade, respondeu Ricardo, beijando a mão dela com genuína admiração. Uma mulher com sua inteligência e experiência seria uma parceira valiosa. Jade se virou uma última vez para Clay e Ila. A vingança, ela disse suavemente, é verdadeiramente um prato que se come frio. E vocês dois? Mais complexa e jogo de xadrez satisfatório. Ricardo entrou no escritório, elegante como sempre. Mas agora, havia algo em seus olhos que Jade reconheceu perfeitamente. Admiração genuína e um toque de reverência. Ele não era mais o poderoso empresário cortejando um potencial investidor. Ele era um parceiro igual, reconhecendo um igual. Bom dia, Jade, disse ele delicadamente, beijando-lhe a mão. O terceiro. Os números do trimestre são impressionantes. Nossa joint venture superou todas as projeções. Bom dia, Ricardo. Por favor, sente-se. Temos muito o que discutir sobre a expansão para a Colômbia. Enquanto ele se acomodava no poltrona italiana de couro, peça de mobiliário que ela mesma escolheu para combinar com a decoração minimalista e poderosa de seu escritório, Jade se permitiu um momento de satisfação. A joint venture entre Montenegro, as empresas Strategic e Ricardo tornaram-se uma das parcerias mais lucrativas do Reino Unido. Setor de comércio internacional. Mas o verdadeiro prazer não veio apenas do sucesso financeiro. Veio da justiça poética de sua ascensão sendo construída sobre os escombros da arrogância de Clay. Antes de começarmos, disse Ricardo, tirando uma revista de sua pasta executiva. Você viu a capa da The Economist esta semana? Jade sorriu. Como eu não vi? A foto dela ocupava a capa inteira da revista de negócios mais importante de Londres, acompanhada da manchete, Jade Montenegro, a mente estratégica que revolucionou o Reino Unido. Comércio internacional. A história de 8 páginas contava a história oficial de sua carreira. Uma advogada brilhante, especializada em direito comercial internacional que decidiu abrir sua própria empresa após anos de trabalho, discretamente como consultora. O artigo destacou sua educação impecável,
Sua visão estratégica inovadora e sua capacidade quase sobrenatural de identificar oportunidades de mercado antes dos concorrentes. Claro, o artigo não mencionou Clay diretamente. Não precisava. Qualquer pessoa no setor empresarial britânico sabia exatamente onde a experiência e o conhecimento que hoje fazem de Jade Montenegro uma das consultoras mais requisitadas. De onde veio o país? É um excelente artigo, comentou Jade modestamente. Embora eu ache que exagerou um pouco em alguns aspectos. Exagerou? Ricardo riu. Jade, em 6 meses, você construiu uma empresa que já fatura mais por trimestre do que algumas empresas tradicionais faturam por ano. Transformou 3 empresas familiares em líderes de mercado e desenvolveu estratégias de expansão internacional que estão sendo estudadas nas universidades. Se há exagero, é por modéstia. Era verdade. Depois daquele fatídico. Naquela noite, Jade canalizou toda sua energia e inteligência reprimidas para construir algo genuinamente seu. Cada cliente que ela conquistou, cada estratégia de sucesso que ela implementou e o contrato de 1 milhão de libras que ela fechou foi uma declaração silenciosa de seu verdadeiro valor. E os clientes vieram em massa. Empresários que conheciam o trabalho dela nos bastidores da Clay Imports puderam finalmente contratar diretamente a mente por trás das estratégias que eles tanto admiravam. Os executivos internacionais que ficaram impressionados com as análises de mercado desenvolvidas pela equipe de Clay descobriram que poderia trabalhar diretamente com o verdadeiro autor. O telefone de Jade vibrou discretamente. Uma mensagem de Carmen, sua melhor amiga e agora diretora de comunicações da empresa dela. Querida, você precisa ver isso. Acabei de receber uma ligação da Forbes UK. Eles querem incluí-la na lista das 30 mulheres de negócios mais influentes do país. E tem mais. A CNN UK quer para fazer um documentário sobre mulheres que transformaram fracassos pessoais em sucessos empresariais espetaculares. Jade digitou rapidamente. Agende as entrevistas. E Carmen, obrigada por sempre estar ao meu lado. São boas notícias? Ricardo perguntou, notando o sorriso dela. Ah, sempre boas notícias quando você controla sua própria narrativa. Jade respondeu filosoficamente. Mas vamos falar de negócios. Como estão as negociações com o grupo colombiano, enquanto discutem os detalhes da expansão e estratégias de mercado? Jade não pôde deixar de ter um flashback daqueles dias sombrios de 6 meses atrás, quando ela descobriu a traição e sentiu como se seu mundo tivesse desabado. Que mulher ingênua ela! Estava pensando que sua vida dependia de Clay. Que terrível! Erro que ela cometeu ao diminuir seus próprios sonhos para apoiar os dele. Que precioso! Tempo que ela perdeu sendo a esposa perfeita para um homem que nem a valorizava o suficiente para apresentá-la publicamente. Mas talvez tudo isso tivesse sido necessário. Talvez ela precisasse passar por aquela humilhação para redescobrir sua própria força. Talvez ela precisasse ser subestimada para aprender a nunca subestimar-se novamente. O interfone interrompeu seus pensamentos. Senhorita Montenegro, a senhorita Ellen Vasquez também está online. Ela diz que é sobre evento de lançamento da sua fundação. Obrigada, Sofia. Diga a ela que ligo de volta em 1 hora. Ah, a fundação. Esse foi mais um projeto nascido daquela noite traumática. A Fundação Jade Montenegro para a Mulher. O empreendedorismo já ajudou mais de 200 mulheres a lançar o seu próprio negócio. Negócios. O foco era específico. Mulheres que sacrificaram suas carreiras para casamentos ou relacionamentos e agora queriam reconstruir suas vidas profissionais. Cada história que chegava ao Fundação ecoou sua própria experiência. Advogadas que se tornaram donas de casa, engenheiras que abandonaram projetos para sustentar maridos e médicos que pararam especialidades para criar filhos e depois descobriram que seus maridos haviam escolhido companheiras mais jovens. Jade tinha transformou sua dor em propósito, sua humilhação em força para outras mulheres, e nada a satisfez mais do que receber ligações de empresárias que reconstruíram suas vidas com a ajuda da fundação. Jade, Ricardo, disse,
interrompendo seus pensamentos. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você tem notícias dele? Do seu ex-marido? Jade fez uma pausa, considerando a pergunta. Sim, ela tinha notícias. Como poderia? Ela não. Na cidade comercial de Londres, os círculos eram pequenos e a fofoca viajava. Rapidamente, Clay tentou salvar sua empresa após o escândalo, mas a combinação da exposição na mídia, a perda de contratos importantes e o processo de divórcio, onde Jade provou legalmente sua contribuição intelectual para o negócio foi devastadora. A Clay Imports foi forçada a declarar falência 3 meses após aquela noite fatídica. Ele agora trabalhava como gerente de vendas numa empresa de médio porte, cargo que representava uma queda drástica em relação à sua antigo status de empresário de sucesso. As pessoas do setor conheciam sua história. Eles sabiam que o império que ele havia construído, na verdade, havia sido construído por sua ex-esposa. Eles sabiam que ele havia trocado uma parceira brilhante por uma aventura juvenil. E Ila, a pobre Ila, aprendeu da maneira mais cruel possível que ser a outra mulher raramente termina bem. Clay, desesperado e humilhado, tirou o seu frustrações sobre a jovem que ele considerava responsável por sua queda. O relacionamento terminou em apenas 6 semanas, deixando Ila desempregada, desonrada, com a reputação profissional arruinada. Atualmente, ela trabalhava em um pequeno escritório de contabilidade nos subúrbios da cidade, longe do mundo glamouroso que ela pensava ter conquistado. Tenho algumas informações, respondeu Jade cuidadosamente. Mas prefiro focar no presente e no futuro. O passado já cumpriu seu propósito. Ricardo assentiu, reconhecendo a sabedoria em suas palavras. Você é uma mulher extraordinária, Jade. Transformar a traição em triunfo e a humilhação em império não é algo que todos podem fazer. Qualquer mulher tem essa força dentro dela. Ricardo, às vezes só precisamos de um extremo situação para descobri-lo. O telefone tocou novamente. Era Sofia informando Aki. Os executivos da empresa alemã Hoffmann Industries chegaram para a reunião sobre a expansão europeia. Jade levantou-se ajustando o blazer de um terno sob medida que custava mais do que o salário mensal que Clay agora ganhava. Sua Lu. Os saltos altos de chitrios ecoavam no mármore enquanto ela se dirigia para a porta. Ricardo, vamos dar as boas-vindas ao nosso alemão. Convidados. Tenho uma proposta que vai revolucionar a nossa presença no mercado europeu. Enquanto caminhavam pela corredor em direção à sala de reuniões principal, Jade passou em frente ao espelho de corpo inteiro que decorava a parede. A mulher que a encarava estava irreconhecível em comparação à esposa submissa e ingênua de 6 meses atrás. Esta Jade irradiava confiança, poder e sucesso. Seus olhos brilhavam com o brilho afiado. Inteligência de alguém que aprendeu a nunca mais subestimar o próprio valor. Seu sorriso carregava a serenidade de alguém que transformou sua maior derrota em sua maior vitória. Ela não era mais a esposa de quem Clay tinha vergonha para apresentar. Ela era a mulher que ele nunca poderia reconquistar. E ao contrário do que muitas pessoas esperavam que Jade não sentisse amargura ou desejo por mais vingança. Aquela noite no Savoy tinha sido suficiente. Clay e Ila receberam exatamente as consequências que suas escolhas mereciam. Agora, Jade estava muito ocupada construindo sua própria legado para perder tempo olhando para trás. Ao entrar na sala de reuniões, onde empresários alemães se levantaram respeitosamente para cumprimentá-la, Jade Montenegro sorriu. Não um sorriso de vingança ou superioridade, mas um sorriso de genuína satisfação. Ela havia provado algo muito mais importante do que sua capacidade de vingança. Ela provou sua capacidade de renascimento e que afinal foi o triunfo mais doce de todos. O encontro começou e Jade Montenegro, anteriormente Jade Adams, a ex-esposa oculta, assumiu o cargo de CEO de uma das empresas de consultoria mais respeitadas de Londres. O futuro nunca pareceu tão